Salve, salve guerreiros, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Hoje em especial a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a eletrodinâmica, iniciando, portanto, a associação de resistores, tá bom? Haja visto que a gente já estudou dentro da eletrodinâmica a intensidade da corrente elétrica, já vimos quais são os instrumentos ou elementos básicos para a formação, funcionamento de um circuito elétrico. Já vimos qual é o papel da diferença de potencial ou tensão elétrica, bem como as leis de Ohm, que definem as características peculiares da resistência elétrica. Agora, em especial, nós vamos ver o quanto que esses resistores elétricos são importantes quando eles são organizados em associação, tá bom? Então, as associações de resistores, elas são usadas para um fim, para uma realidade. Quando a gente precisa, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser, quando a gente precisa, de uma resistência um pouco maior ou um pouco mais específica para representar todo o circuito, tá bom? Então, de maneira bem intuitiva, bem visual, tá aqui, ó, 4 resistores. Esses são os famosos resistores de cores, eles têm aplicações específicas na eletrodinâmica, em especial na eletrônica, estão aqui associados de maneira paralela para uma certa finalidade. Cada coloração dessa tem uma especificidade particular para esses resistores. Não é o foco dos nossos estudos aqui. A gente vai ver qual a aplicação da resistência no geral e dos resistores para os circuitos, tá bom? Então, as associações elas podem ser usadas quando a gente quer dividir a corrente elétrica ou quando a gente quer dividir a tensão para um trecho do circuito, tá? Então, quando todos os resistores estão ali dentro de um circuito e estão submetidos à mesma tensão, é como se a gente dissesse o seguinte: poxa, não é possível representar todos esses resistores em um só? Sim, é possível. A esse a gente dá o nome de resistor equivalente, tá bom? Esse resistor equivalente, submetido à tensão total da associação, vai se permitir calcular a corrente elétrica que sai desse gerador para com o circuito. Agora, se ela vai ser dividida ou não, aí depende do circuito, Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, dentro de um circuito a gente pode ter inúmeros resistores, inclusive infinitos resistores, no qual a gente pode representar por um só, chamando-o de resistor equivalente. Eu sempre digo, pessoal, quando a gente via capacitores, eu costumava brincar e dizer o seguinte: imagine que esses resistores eles se organizam em associação. Se tem associação, tem que ter um representante, para falar por todos lá na reunião. Então, esse cara a gente chama de resistor equivalente, porque ele equivale a todos os que ficaram em casa, tá bom? Porque tem-se uma finalidade. Então, muito bem, submetidos a uma diferença de potencial, vai se permitir a passagem da corrente por esse circuito, com ou sem tanta dificuldade, tá bom? Então, a gente já sabe, já é do conhecimento da gente, desde capacitores, que a associação basicamente se resume a 2 formatos, série e paralelo, dos quais esses dois, quando combinados num circuito, ainda pode-se chegar às associações mistas, como o próprio nome já diz. É o mais comum, é o que mais nós temos nas nossas casas, empresas, indústrias, escolas, igrejas, enfim. Tá bom? Vamos ver cada um passo a passo. Em especial, nesse nosso primeiro encontro de hoje, nós vamos nos deter a falar sobre a associação em série, tá bom? Então, como vocês podem ver, a associação em série é quando a gente tem, vamos fazer aqui alguns exemplos, com uma só pilha, por exemplo, no qual os terminais da pilha são ligados a um fio e esse fio ele é único, ele é um caminho único para essa passagem da corrente. Quando esse caminho é único, diz-se que a associação é em série. Todos os demais elementos que vão dissipar essa energia, discorrida aí pela pilha, pela bateria, pela fonte de energia, tem que gerar uma corrente e essa corrente ela é única passando por todos os equipamentos, tá certo? A associação em paralelo é um pouco diferente.
Cada lâmpadazinha tem um fio próprio, tem um trecho próprio, ou seja, está submetido à tensão elétrica, a pilha, a voltagem, que é a mesma para todos eles. Tá bom? Então, essa associação em paralelo é uma associação muito importante, porque tem ligação independente. É o que mais a gente tem nas nossas casas. Por exemplo, se as ligações das nossas casas fossem em série, toda vez que a gente precisasse ir ao banheiro ligar uma luz, acendia todas as luzes da casa. E isso não é legal, né? Então, na associação em paralelo, aí sim, são ligações independentes. Todas dispostas à mesma diferença de potencial de 220. No caso aqui, de 1,5, né, volts. O que seria a associação mista? Como vocês estão vendo, a associação mista é uma combinação. Veja, nesse ramo eu apenas tenho uma lâmpada, nesse outro ramo eu tenho duas em série. Mas você concorda que essas duas lâmpadas, juntamente com essa, formam uma ligação em paralelo? Pois é. Então, é a famosa ligação mista. Aqui eu resolveria, em particular, essa associação em série. Esse resultado, eu fazia uma paralela com essa daqui. E então, por fim, a gente descobriria a corrente geral que circulava no circuito, ou que pelo menos saía daqui, né? Porque bem aqui já é um nó, aí aqui vai haver uma divisão de correntes. Tá bom? Aqui um outro modelo de associação mista, porque a associação mista sempre é diferente, tá? Dificilmente vocês vão pegar associações que são iguais. Aqui a gente tinha uma em série com outras, uma em paralelo com outras duas que estavam em série. Aqui a gente tem, né, uma em série com duas em paralelo. Tem uma disposição um pouco diferente dessa, mas não deixa de ser provavelmente as mesmas lâmpadas, os mesmos fios, a mesma tensão elétrica. Tudo bem? Pois muito bem, vamos em frente. Vamos nos deter à associação em série, tá? Preste bem atenção. A associação em série ela é muito peculiar. Como a gente percebe, cada lâmpada precisa estar no seu local, porque só tem um caminho para os elétrons para passar. Se em algum momento uma lâmpada dessa queimar ou for retirada, ela faz o papel da chave interruptora. Ela interrompe a passagem da corrente. Interrompendo a passagem da corrente, não há fluidez de corrente, portanto, nenhuma lâmpada acenderá mais. Uma lâmpada pode até queimar, mas isso não implica dizer que as outras queimaram. As outras só não vão acender porque não tem corrente passando por elas, tudo bem? Então, muito cuidado, aqui costuma cair muitas pegadinhas, né? Poxa, se um circuito em série com 10 lâmpadas, se a 7ª lâmpada queimar, o que acontece com as duas últimas, com as 6 primeiras? Bom, não queimam, mas elas não acendem, porque uma saindo, elas abrem o circuito. Abrindo o circuito não permite a passagem da corrente. Outra coisa que é peculiar da ligação em série, a DDP, a bateria, eu costumo particularmente chamar da mãezona, né, que gasta energia para com seus filhos, ela se divide de maneira proporcional, né, à resistência de cada filho. Um filho que é mais resistente, ela vai gastar uma certa energia para receber a mesma informação que o outro vai receber, que seria a mesma corrente na ligação em série, compreende? Então, a DDP aqui é proporcional, né, à resistência de cada fio, de cada filho. Se a gente pegar uma associação em que os LEDs, né, ou seja, todas as lâmpadas, as resistências são idênticas, então ela vai se dividir de maneira igual para cada um. Tudo bem? Já já a gente vai ver isso na prática, tá? Então, outra coisa que eu lembrei de falar para vocês em relação ao brilho. Como a bateria, como a mãezona vai se dividir de maneira proporcional aos filhos, esse brilho de uma associação em série, ela fica compartilhada. Então, se o brilho fica compartilhado, o brilho fica menor. Então, numa ligação em série, o brilho é muito mais fraco do que numa ligação em paralelo. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Na ligação em série, o terminal de saída do primeiro resistor deve ser ligado ao terminal de entrada do segundo e assim sucessivamente, né? Até chegar ao final, ó. Primeiro terminal, segundo, terceiro, quarto. Os terminais de cada resistor são conectados um após o outro, permitindo um único caminho para a corrente. Tá certo? Como então a corrente tem apenas um caminho a seguir, todos os resistores dessa associação serão percorridos pela mesma corrente, ou seja, pela mesma intensidade. Então a gente diz que numa associação em série, a corrente que passa pelo resistor 1 é igual a que passa pelo resistor 2, que é igual a que passa pelo resistor 3, assim sucessivamente.
tudo bem? A corrente é igual. Agora, o que acontece em relação à tensão? A tensão total divide-se. É como eu falei para vocês, a mãezona se divide de maneira proporcional a cada filho. Então, se eu somar a DDP consumida por cada um deles, no final tem que dar a tensão total, a DDP total. Não faz sentido isso? Pois muito bem. É partindo desse pressuposto e levando em conta que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I, que a gente vai substituir nessa equação e descobrir quem seria o resistor equivalente para uma associação em série. Tudo bem? Então veja como é simples. Tá aqui, ó. Como a corrente é sempre a mesma para todos os resistores, o resistor que tiver maior resistência elétrica ficará submetido a maior tensão, né? Ó, tá aqui, ó, o U se dividindo para cada um dos R's. Quem for maior, vamos supor que R3 é um fio de grande resistência. Então a mãe vai gastar grande energia para ele entender a mesma mensagem, ou seja, a mesma corrente passando por ele. Tudo bem? Então, diante dessa situação, aplicando a primeira lei de Ohm na equação, nós temos, lembra que aqui era o U total igual a U1 mais U2 mais U3 e assim vai? Pois muito bem, o U total a gente diz que é a resistência equivalente ou a resistência que valem todos eles vezes a corrente, igual a R1 vezes I1 mais R2 vezes I2 mais R3 vezes I3 mais Rn vezes In, vale para quantos resistores tiverem. Se a gente colocar esse I em evidência, levando em conta que esse I é o mesmo para todo mundo, o I lá do início com o I do final pode ser cancelado, concorda? Então o que sobra é essa equaçãozinha. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências aqui na associação em série, tá certo? O resistor equivalente tem uma resistência elétrica igual à soma de todas as outras que estão associadas. Tranquilo? É como se todo esse circuito fosse representado por um só e esse resistor equivalente vale em todos os outros, pelo menos a soma de todos os outros. Tranquilo? É hora da gente praticar, não é? Tá aí a questão 156 da nossa apostila, né? É interessante que hoje eu quero mostrar para vocês a resolução aqui, teórica, utilizando, né, o formalismo das fórmulas, né, matemático e tal, e quero mostrar no simulador FET, simulador que é muito importante, a gente vem utilizando ele, inclusive para as nossas atividades futuras de física experimental, tá? Tá aqui, uma associação bem simples, né? Resistor 1 de 15, resistor 2 de 10, vejam que são resistores diferentes, né? Você vai ver logo que a energia consumida por esse é muito maior do que esse. E a energia é de 40 volts, é ele que vai se dividir entre os dois, tá? Quais as características fundamentais desse tipo de associação? Bom, isso é uma associação em série, era exatamente isso que a gente havia falando. Uma associação em série permite uma corrente única que circula todos os resistores, tá? A intensidade da corrente que passa pelo resistor R1 e pelo resistor R2 é a mesma, né? Vamos só ver quem é esse valor. E qual seria a tensão elétrica, por exemplo, para o resistor R1? Como é uma associação apenas de dois resistores, isso é muito fácil. A gente sabendo quanto é a DDP para o resistor R1, facilmente a gente descobre a DDP para o resistor R2, dado que a soma dos dois é 40. Tá certo? Vamos ver. Estou colocando aqui do lado um voltímetro para mostrar a vocês, né, caso a gente quisesse aferir, né, essa medição, mas vou deixar para usar ele lá no simulador, tudo bem? Portanto, como é que faz a soma, né? Opa, quero substituir esses dois resistores por um só que equivale a eles. Bom, já sei, se é uma série, é só somar, né? Então, 15 mais 10, 25 ohms, tá bom? Próximo passo, descobrir a corrente que circula no circuito, a corrente total, né? Que também será a corrente 1, corrente 2, a gente chama isso porque passa por R1, passa por R2, mas não deixa de ser a mesma. Então a gente usa a fórmula da lei de Ohm generalizada para o circuito como um todo, envolvendo todos os resistores, tá? Quanto é o U total? 40. Quanto é o REC? 25. Eu nem uso 15 nem 10, tá? Eu uso 25. Para assim, então, a gente saber quem é a intensidade da corrente. Substituindo, 40
é igual a 25 vezes I. O 25 que está multiplicando vai passar para cá dividindo, né? Fica 40 dividido por 25. Esse valor facilmente a gente encontra 1,6 amperes, tá? É 1,6 amperes que passa por cada um. Agora é muito fácil. Próximo passo é descobrir desses 40 quanto vem para cá, quanto vem para cá. Eu posso pegar a equação, a primeira lei de Ohm, específica para cada um deles, né? Ó. Tá aí, ó. O 1 é só pegar R1 e multiplicar pela corrente. E se eu quiser... Então vamos logo fazer, né? Então o 1 é... Quanto é R1? 15. Quanto é a corrente que passa por ele? 1,6. Portanto, 15 vezes 1,6, 24. Como a DDP total do circuito é 40, sem muitas contas, a DDP que seria dissipada pelo resistor 2 seria quanto? Exatamente, quem disse daí 16 acertou. Se esse consumiu 24, de 40 só sobra 16. Porque a gente entende que esses fios são fios ideais, né? Tem resistência desprezível, então não vai consumir energia, tá? Ah, Edson, mas se eu sou adepto à conta, então tá bom, faça a continha aí, ó, comprove. R2 é 10 vezes a corrente que passa por ele, que é 1,6, portanto dá 16 volts, tá? Ou seja, de maneira bem particular, foi isso que a gente fez, ó. A tensão consumida no primeiro resistor e no segundo resistor, tranquilo? Se a gente fosse pegar aqui esse camarada, a gente ia colocar esse terminal antes dele e esse outro terminal depois dele. Porque voltímetro a gente coloca sempre em paralelo, tá bom? Coloca assim em paralelo, porque a gente quer medir uma diferença de dois potenciais. Num potencial o valor era 40. Quando eu venho para cá, o valor vai ser 16. Por que 16? Porque 40 menos 16 vai dar o 24 consumido por esse cara. Tudo bem? Se eu colocasse ele bem aqui, de um lado ia dar 16 e do outro ia dar 0. Porque a diferença é 16 consumido por esse aqui. Tudo bem? Não é fácil? Não é tranquilo? Muito bem. Mas antes da gente discutir o paralelo, né, é assunto do nosso próximo encontro, eu quero levar vocês agora ao simulador. Então você digita aí, ó, FET simulador. Então você vai abrir aqui, ó, as simulações de física. É bem tranquilo para vocês irem vendo na teoria, né? Antes de vocês praticarem nos circuitos que eu vou pedir para vocês fazerem. Aqui ele vai mostrar todos os 44 simuladores que existem, porque está envolvendo todos os assuntos da física. Bom, você desmarca esses assuntos, que nós não estamos estudando ele, né? Deixa marcado apenas os de eletricidade, ímãs e circuitos, tá? Então você vai pegar o seguinte, ó, kit para montar um circuito de corrente, pode ser esse, né? Pode ser esse, pode ser para o circuito de capacitor. Olha, esses outros dois simuladores para a gente praticar aí as leis de Ohm, né? Ó, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, muito bacana, tá? Então, vamos pegar esse, ó, kit para montar um circuito de corrente contínua, também chamado de laboratório virtual, tá? Então, você clica aqui, vai se ligando, tá? Vai abrir, então, o simulador. Esse simulador que é disponibilizado gratuitamente pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Aqui na aba esquerda, você encontra vários dispositivos que compõem, né, um circuito, ó. Aqui no formato desenho, e aqui no formato técnico, né, dos circuitos. Tá, ó. Tranquilo? Eu vou fazer assim, depois a gente muda para esse outro. Tudo bem? E aqui do outro lado você vai encontrar ver a corrente, os elétrons se movimentando ou sentido convencional. Você escolhe. É bom que as etiquetas estejam marcadas para vocês verem os nomes dos dispositivos. Do contrário, ó, tá vendo? E vamos marcar valores, porque os valores eles vão, né, referendar aquele nosso cálculo que a gente fez há pouco no slide. Aqui a gente tem os medidores, o amperímetro e o voltímetro, que a gente pode estar usando a qualquer momento. Tudo bem? Então vamos fazer aquela mesma questão? Ela ainda está aqui, ó, à nossa disposição, né? Ó. 2 em série, um de 15 e um de 10, ligado a uma DDP de 40. Muito bem. Então, vou pegar aqui um fio, vou pegar aqui um resistor, mas esse resistor é muito grande, né?
sei se vocês já estão vendo aí, 1000. Deixa eu ver se tem outro resistor aqui para baixo menor, né? Ah, tem esse, né? Pronto. Esse valor é de 10, mas eu posso alterar, né? Ó, posso alterar. Lembra que era 15, né? Então vamos lá, 15. Pronto, 15. Continua com o fio, né? Ó. Vamos a outro resistor. Esse outro é de 10, que eu me lembro, né? Ó, confirmando. Um de 15, um de 10. E a diferença de potencial é de 40. Então, aquele nosso circuito é um circuito direto, ou seja, não tem uma chave interruptora. Eu acho sempre interessante nos nossos circuitos colocar uma chave interruptora, porque em algum momento a gente pode estar interrompendo, né? Então, eu vou logo colocar aqui, ó, uma chave interruptora, tá? Uma coisa curiosa também dos nossos circuitos é as extremidades, né, ó, vermelhazinhas. Quando elas estão conectadas, elas ficam azuis. Tranquilo? Então vamos em frente, vamos dar sequência. Próximo passo é colocar uma bateria. Essa bateria é de 9, né? Vamos ver se a gente pode alterar. Vamos ver se a gente consegue ir até 40, que ela era 40, não é isso? Bom, agora eu vou aqui. 38, 39, 40. Perfeito. E aqui agora a gente vai fechar o circuito encerrando, tá? Ó, fechamos nosso circuito. Por que ainda não começou a movimentação? Porque aqui nós temos uma chave interruptora, que inclusive ela, uma chave interruptora zerada sua resistência, tá? Zerada sua resistência, exatamente para ele não interferir nos resultados do circuito. Muito bem. Bom, vocês estão vendo o movimento real dos elétrons. Se a gente clicar aqui, vocês vão ver o movimento convencional da corrente, tá? Então, é hora da gente fazer uso do voltímetro e do amperímetro, tá certo? O amperímetro, ó, ele também tem duas conexões. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu abrir aqui o circuito. Isso quer dizer que eu preciso colocar um amperímetro em série no circuito. Memorize isso. Amperímetro é colocado em série, voltímetro é colocado em paralelo. Tudo bem? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou sumir aqui com um pedacinho desse fio para poder dar espaço, né, para o amperímetro que está chegando. Tudo bem? Então, aqui é só conectar agora. Beleza, conectou. Ele vai registrar para a gente a corrente. Vamos ver se a corrente bate com o nosso resultado lá? Vamos fechar. A corrente 1,6 amperes. Vamos conferir? A corrente 1,6 amperes, tá? Agora vamos descobrir se a voltagem do primeiro é 24, se a voltagem do segundo é 16. Como é que a gente faz? A gente pega o voltímetro. A gente pode deixar o voltímetro até aqui, ó. A gente leva só os terminais. Coloca antes e coloca depois. Tá aí, ó, 24 volts. Então, confere, né? Colocando aqui para o próximo. Ó, se eu colocar do primeiro para o último, vai dar 40. Por quê? Porque a pilha, a bateria, é consumida só por esses dois resistores. Entende-se que os fios, o amperímetro e o interruptor têm resistência desprezível, não dissipa energia. Tudo bem? Vou vir para cá, ó. Ele vai registrar 16. Tá? Edson, já que o voltímetro está aí, eu posso medir ao contrário? Olha o que você vai ver se a gente inverter aqui, ó. O resultado dá o mesmo, só mostra um negativo para dizer que você está medindo no sentido oposto ao movimento, né, dos elétrons. Então, tranquilo, tudo bem. Outra coisa, eu posso medir os terminais de um fio? Por exemplo, quero medir desse terminal a esse terminal. Pode, ó. A voltagem é zero. Por que é zero? Bom, é um trecho do circuito que não tem nada dissipando energia. Portanto, né, resistência desprezível. Eu posso medir a voltagem de uma pilha? Lógico, né? Tem que dar esse valor 40, né? Ó, deu 40. Se eu levar ele para cá, vai dar os mesmos 40, porque nesse trecho não tem nada dissipando energia. Se eu levar para cá, os mesmos 40. Se eu levar para cá, os mesmos 40. Agora, será que alguém se arrisca em dizer? Se eu botar bem aqui, vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Deu 24.
Por que deu 24? Porque ele está medindo o que começa aqui e o que termina aqui. Ah, essa medição é o mesmo que se eu colocasse antes e depois do resistor. Não importa a distância, ó, dá os mesmos 24, ó, não importa a distância, dá os mesmos 24. Tranquilo, minha gente, quanto a isso? Muito fácil, né? Pois muito bem. Então, esse foi o nosso tema de hoje, tá? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Vou colocar ele de volta. Olha no desenho mais técnico, como seria. Deixa eu abrir aqui os circuitos, tá? Deixa eu tirar os elétrons. Eu acho que não vou conseguir, né? Ó. Tá certo? Aí sim, é o circuito tal qual está lá no nosso slide. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Esse foi o tema do nosso encontro, né, sobre associação de resistores em série. Aguardem a próxima aula, vamos falar de associação em paralelo e, por fim, associação mista. Um forte abraço a todos. Lembrem, na nossa apostila tem muito mais questões para você praticar. Forte abraço.